E aí, pessoal, tudo bem? Olha, hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com o Dr. Djalma Pinto. Ele, além de ser uma figura humana incrível, muito gente boa, muito acessível, muito simpático, é um dos maiores juristas do Ceará. E eu, olha, sinceramente, eu não me furto a dizer não, ele é um dos maiores juristas do Brasil. Ele é fera, né? Ele é autor de mais de 10 livros na área de direito, inclusive voltado para a formação das crianças no mundo político, né? E ele me deu a honra de vir até aqui o meu canal para conversar com a gente sobre o direito e a política, né? Então, nós vamos conversar aqui, eu espero que todos vocês gostem dessa nossa conversa, porque eu tenho certeza que sempre aprendo muito com ele. Boa tarde, doutor Djalma, tudo bem? Tudo bem, Regina? Um prazer estar aqui no seu canal. Ok. Doutor Djalma, eu queria começar pelo seguinte: lockdown no Ceará, cerceamento de direitos básicos constitucionais. Isso está certo? Olha, essa cena da moça sendo obrigada a retirar uma bandeira do seu carro é uma cena que vai ficar na história dos excessos, já descambando para um verdadeiro abuso. O poder precisa ser exercido com moderação. O governante tem, sob sua responsabilidade, adotar políticas públicas realmente que julgue esse governante apta para resolver determinadas situações. Agora, os excessos realmente compõem já um quadro sintomático de autoritarismo. E esse autoritarismo é incompatível com a essência da liberdade que a Constituição consagra. Vamos respeitar aquelas exigências que estão postas, mas, por outro lado, os governantes ou aqueles que receberam a delegação para atuar em nome do Estado devem ter a prudência necessária, inclusive para que não passem para a história como algozes, como pessoas que, em determinado momento da sua existência, abusaram do poder em detrimento do direito de ir e vir das pessoas. Eu acho que nós precisamos ter um diálogo franco, adotar políticas racionais, políticas inteligentes e que demonstrem eficácia. A ciência foi abatida, ela está de joelho, o vírus criou realmente uma situação muito constrangedora para essa área, nesse momento de mundo virtual, de ciência avançadíssima. No entanto, há mais de 5 meses, esse vírus vem matando, vem causando pânico em todo mundo, e a ciência não foi capaz de responder a essa expectativa da sociedade. Diante dessa incompetência ou incapacidade da ciência, aí o autoritarismo aflora. Nós temos, então, que baixar a poeira, usar a moderação, ter uma interação e buscar, por via da eficiência, preservar a saúde, garantir realmente saúde para toda a população, mas também sem exorbitar, sem chegar a esse absurdo realmente de impedir que uma pessoa transite no seu veículo com uma bandeira de tamanho pequeno, um tamanho pequeno, um equipamento realmente de diminuto tamanho, a esse ponto de ser ter esse direito soterrado. Isso aí realmente é incompatível com o Estado democrático de direito. Não só esse, né, doutor Djalma? Também teve o caso do Elias na praia com uma amiga, foram apenas para dar um mergulho, para refrescar a cabeça, ela se queixando de ansiedade, síndrome do pânico, estando trancada há 2 meses, e os guardas municipais tentando impedir esse pequeno passeio, mas enfim, eles até foram conscientes e depois do convencimento do Elias acabaram liberando. Mas esses são casos, doutor Elias, doutor Djalma, esses são casos, doutor Djalma, que a gente fica pensando até onde vai a autoridade de um decreto estadual, municipal, em relação à nossa Constituição. A Constituição consagra realmente a liberdade. Por outro lado, o próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência dos governadores para a preservação da saúde, emitirem atos normativos nessa direção, dentro da circunscrição territorial, adotarem essas medidas visando a preservação da saúde. Agora, o que a autoridade deve ter é essa
razoabilidade, evitando os excessos ou aqueles atos que possam transbordar e chegar a configurar abuso de poder. Nós temos que ter realmente a consciência de que o poder é efêmero e quem o exerce deve respeitar aquelas limitações para não incorrer nos excessos que comprometem realmente a própria biografia do governante. Se o cidadão se sentir cerceado, ele teria condição de procurar justiça para obter a sua liberdade individual? Todo cidadão que tem um direito violado, ele tem assegurado na Constituição o direito de ação, o direito de ativar a jurisdição, o direito de pedir ao Poder Judiciário uma proteção, ele, independentemente do tamanho dessa violação, inclusive para esse caso específico, como já existem várias ações, inclusive para tentar resgatar, por exemplo, a apreensão de celular. Isso é manifestamente abusivo, ato manifestamente abusivo da autoridade policial. Apreender o veículo, tudo bem, que pode-se até admitir que estava dentro do âmbito da legislação, mas apreender o celular do transportador do veículo, na minha avaliação, é um excesso que precisa ser contido para que não haja essa configuração do abuso de poder. O abuso de poder é uma figura muito importante dentro da democracia para conter esse impulso, essa compulsão do governante que, perdendo aquele limite da contenção imposta pela lei, exorbita da sua autoridade, causando danos à cidadania. O mais engraçado, né, doutor Djalma, que a gente teve recentemente uma lei que alertava sobre essa questão do abuso de poder. E o que a gente mais vê agora é o abuso de poder por parte dos governantes. Montesquieu já dizia, quem detém o poder tende a abusar dele. Por isso, nós temos, inclusive, que fazer esse trabalho nas escolas e nas universidades para conscientizar aqueles que virão exercer o poder dessa necessidade de respeitar o princípio da legalidade. Isso é muito importante. O princípio da legalidade, todo o governante ele está circunscrito na sua atuação, em nome do Estado, com aqueles princípios que a Constituição consagra. E o primeiro princípio é o da legalidade, para evitar os excessos, para evitar as improvisações arbitrárias. Depois a impessoalidade também, que é um princípio muito importante para a prosperidade de qualquer nação. Depois o princípio da moralidade, que é outro princípio muito relevante, que embora a Constituição consagre em 5 dispositivos, Regina, infelizmente esse princípio não tem efetividade, ele não tem ainda cumprido seu grande papel. O princípio da publicidade e, finalmente, o princípio da eficiência. Esse princípio da moralidade, ele está consagrado, Regina, em 5 artigos, 5 dispositivos da Constituição. No artigo 5º, inciso 73, no artigo 14, parágrafo 9º, que manda examinar a vida pregressa de quem quer ser candidato a cargo eletivo. O artigo 37, que consagra também ali a probidade, a moralidade, o parágrafo 4º desse artigo 37, que manda destituir do poder quem atua com improbidade ou ofensa à moralidade, e, finalmente, o artigo 85, inciso 5º, que também consagra esse crime de responsabilidade pela ofensa à moralidade e à probidade. Infelizmente, apesar desse acervo de dispositivos, o que se constata, por exemplo, agora em tempo de é a corrupção enfreada. O que significa dizer que a Constituição não tem esse poder miraculoso de mudar a conduta dos agentes que atuam em nome do Estado, nem dos que vivem sob a sua vigência. É preciso, para que esses princípios constitucionais tenham efetivamente eficácia, efetividade, que nós qualifiquemos os cidadãos para vivenciarem o espírito da Constituição. Essa corrupção, inclusive nesse momento de pandemia, ilustra muito bem a necessidade da qualificação do homem para o poder, para respeitar o dinheiro público. Aí a gente fica naquela coisa, né? Existem leis, né, que poderiam coibir, mas também existem os fazedores da justiça, que no caso aí são os juízes. Correto. Nós temos também, né,
A Constituição, Regina, no artigo 205, ela trata a educação como direito de todos, dever do Estado e da família com a colaboração da sociedade. Com que objetivo? Formar a personalidade e, sobretudo, qualificar o homem para a cidadania, qualificá-lo também para o trabalho. O que é que significa qualificar para a cidadania? Qualificar para o exercício do poder que compreende poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O Estado é uma ficção, o Estado é uma abstração, ninguém vê, ninguém sente, ninguém pega no Estado. Tudo que o Estado faz é pelos agentes que compõem o seu quadro para atuação, que estão legitimados para atuar em seu nome. Então, nós temos que qualificar para exercer a partir da escola, do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade, nós temos que qualificar o homem para compreender a finalidade do poder, a finalidade do Estado, para que quando ele seja investido, vier a ser investido na respectiva função, ele cumpra aquela finalidade, por exemplo, no caso dos magistrados, aplicando efetivamente a lei com impessoalidade, com isenção, assegurando ampla defesa, sem, por exemplo, permitir que processos envolvendo deputados e senadores prescrevam sem julgamento. Grande parte das nossas sequelas, dos nossos problemas vivenciados na República, esses problemas decorrem da ausência de sanção. A sanção tem uma grande finalidade, como disse o Cesare Beccaria, que foi o grande precursor do direito penal. Ela tem o propósito de desestimular novos infratores para a prática daqueles delitos. O que é que se percebe no Brasil? É que os detentores do poder político, historicamente, não são alcançados pela sanção. Os processos prescrevem, não são acionados, aprovados, não são denunciados a prática dos crimes. Conclusão, criou-se uma cultura de ataque ao patrimônio público. Ficou como se o dinheiro público não tivesse dono, que o contribuinte não fosse uma pessoa de grande e relevância dentro da sociedade. Tudo que o Estado tem sai do bolso do cidadão. E esse dinheiro, infelizmente, não é zelado. Por que não é zelado? Porque nós falhamos na ação para a cidadania, para o homem ter a consciência de que o dinheiro público é coisa sagrada, e, por outro lado, não há punição, salvo honrosas exceções, mas, de um modo geral, historicamente, quem exerce o poder político, a prova disso é que existem centenas de deputados indiciados, denunciados no Supremo Tribunal Federal, sem julgamento. Você tem casos de senadores que têm seus processos extintos por prescrição, processos denunciando em que a denúncia é gravíssima, de desvio de dinheiro público. Qual é a consequência? Os jovens, ou aqueles que vão ingressar na vida pública, se espelham nesses exemplos nefastos, da certeza da impunidade. Enfim, não bastam as melhores leis. É fundamental que elas sejam efetivamente aplicadas, sobretudo em relação aos detentores do poder econômico e detentores do poder político. Se o senador, ex-senador Pedro Simon, dizia que no Brasil, ele dizia isso no ano 2000, existe uma jurisprudência segundo a qual a lei penal só deve alcançar os pobres. Aí ele dizia, com muita ênfase, quem desconfiar dessa assertiva, que vá nas penitenciárias do Brasil. Quem estará lá? Você vai encontrar quem? Pessoas pobres, na sua maioria. O que é que significa? Que a lei penal não pode discriminar, ela tem que ser aplicada, assegurada ampla defesa para todos. Na hora em que o Brasil aplicar a lei penal para detentores do poder político com celeridade, nós vamos da nossa República. Nós representantes do povo que mulherão. Agora, doutor Djalma, a internet está falhando um pouquinho às vezes, bem pouquinho, ainda bem que foi no final dessa sua explicação. Eu queria saber o seguinte, para a gente ter a aplicação da lei corretamente, a gente precisaria ter bons juízes, né? Quais são as características, o senhor que foi procurador-geral do Estado do Ceará durante algum tempo, quais são as características que o senhor apontaria para termos bons juízes? Primeira característica do grande magistrado é a honestidade. O juiz tem que ter ele tem que ter aquela noção de que ele é uma peça fundamental na sociedade. Ele é o delegado do poder para realizar a justiça nos casos concretos.
ele é o representante do Poder Judiciário que vai dirimir os conflitos. Então, essa honestidade é fundamental. Depois, a qualificação técnica. Depois, também, essa vontade de trabalhar, se dedicar a essa profissão tão nobre, tão digna, realmente fundamental em qualquer sociedade. Depois, ele tem que ter também coragem para decidir. Coragem, porque realmente é fundamental. E não ficar aliado a facções políticas. Se tiver dificuldade ou tiver relacionamento com as pessoas, a própria lei assegura o impedimento, a suspeição, para que ele possa preservar o seu conceito. A coisa mais importante numa nação é ter juízes paradigmáticos, juízes que encantam as pessoas, encantam a cidadania pela sua postura de imparcialidade, de retidão, de dedicação ao trabalho, enfim, pessoas que engrandecem o Poder Judiciário. Isso é fundamental. Os países que evoluíram, eles sempre têm a marca de grandes magistrados na aplicação da lei, porque é exatamente o conceito do grande magistrado que dá autoridade para o poder que ele exerce. Não adianta baioneta, não adianta fuzil para garantir cumprimento de decisão, porque a grande autoridade que o juiz ostenta é pelo seu caráter, pela sua postura de decência, de retidão, de figura exemplar para as sociedades, para as gerações. Por isso, aos grandes magistrados, nós temos grandes magistrados no Brasil, realmente causa um incômodo muito grande a postura, muitas vezes, não recomendável, aquelas posturas não recomendáveis de alguns colegas, de algumas pessoas que não cumprem esse ritual, não cumprem essa expectativa que a sociedade tanto espera dos seus magistrados para colocá-los no altar sagrado da pátria. O maior exemplo disso, eu ouso citar, é o STF. Na verdade, eu acredito que se lá só existissem realmente juízes por formação, porque a gente sabe lá que tem advogado, né, dono de instituto de faculdade, a gente, na verdade, não tem juiz ali por formação. A única, se não me engano, é a Rosa Weber. Olha, uma coisa que precisa ser debatida na sociedade brasileira é a forma de investidura no Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa fazer uma reflexão em relação a esse tema, inclusive dando oportunidade para cada cidadão oferecer impugnação ao nome de quem está sendo indicado pelo presidente da República para integrar a Suprema Corte. Como se sabe, o nome a pessoa precisa ter 35 anos, reputação ilibada e notório saber jurídico. Essa reputação ilibada precisa passar por um crivo em que a cidadania tenha uma participação mais ativa. Por exemplo, se você, Regina, for candidata a presidente da República, você pode sofrer uma impugnação, qualquer cidadão pode oferecer notícia de inelegibilidade ao Procurador-Geral Eleitoral para que ele faça uma impugnação à sua candidatura. Então, para governador, para prefeito, para deputado, qualquer cidadão que vai exercer o poder no âmbito do legislativo ou do executivo, ele pode sofrer impugnação à sua candidatura. Nós precisamos, para também garantir uma participação mais efetiva da cidadania, do titular da soberania popular, que é o povo, que é o cidadão, nós precisamos dar uma oportunidade também para que o cidadão possa oferecer notícia de incompatibilidade da maneira como aquela pessoa procede ou age no seu dia a dia e não estando à altura de exercer um cargo tão relevante na República. Por quê, Regina? Porque, na verdade, quem detém mais poder na nossa República são 6 ministros que compõem a maioria da Suprema Corte, por uma razão muito simples. Se a unanimidade dos deputados, dos senadores, elaborarem uma lei, o presidente sancionar essa lei, se 6 ministros do Supremo entenderem que essa lei está incompatibilizada com a Constituição, essa lei vai para a lata do lixo. Então, eles atuam em nome, em última análise, da soberania popular. São os guardiões da Constituição. Nós temos, então, que ter uma situação de maior atuação de cada cidadão em relação à escolha desses cidadãos que, em última análise, poderão decidir o destino de toda a sociedade.
Assim como a gente escolhe os nossos representantes. Por falar nisso, o senhor está lançando um novo trabalho, né? O Manual do Candidato para as Eleições. Do que trata esse seu livro? Olha, Regina, eu fiquei muito surpreso com a cassação da juíza Selma, uma Também fiquei muito magistrada. chateada. Pois é, uma magistrada exemplar, uma pessoa que não gastou nem um centavo de dinheiro público, e havia uma grande expectativa de mudança nessa classe política brasileira, e a senadora foi cassada. Eu fui estudar o processo, olhar e vi que realmente ela podia ter evitado essa cassação. Ela foi acusada de ter gasto dinheiro na pré-campanha. E isso aí foi uma flagrante desinformação. Por isso que eu me predispus a fazer esse manual para advertir, para chamar a atenção dos candidatos em relação a pontos que poderão amanhã trazer estresse, como, por exemplo, esse gasto da pré-campanha. Nenhum candidato pode gastar dinheiro na pré-campanha. O dinheiro só pode ser gasto depois que ele é escolhido em convenção, depois que ele recebe o CNPJ, abre a conta bancária, aí sim ele pode, então, receber o dinheiro e começar a gastar o dinheiro. É certo que existe esse financiamento coletivo. Já a partir do dia 15 de maio, o cidadão pode disponibilizar na internet um local para contribuições, doações para arrecadação, mas ele só vai poder usar depois que ele tiver apresentado o registro da sua candidatura, tiver aberta a sua conta bancária com o seu CNPJ, etc. E, por outro lado, tem que também ter em consideração o limite. Você, por exemplo, vai ser candidata, você só pode gastar do seu dinheiro até 10% do valor que for fixado para a sua candidatura. Antigamente, você podia gastar até o valor que fosse estabelecido para o gasto dessa candidatura, como, por exemplo, o ex-ministro Henrique Meirelles gastou uma quantidade expressiva de dinheiro, 50 milhões, salvo engano, porque a previsão de gasto autorizada para a sua candidatura a presidente era de 70 milhões. Hoje não poderia, ele só poderia gastar 10% do valor que foi estabelecido para aquela respectiva candidatura. Então, Regina, eu quis fazer exatamente essa contribuição. Por exemplo, o banco, quando vai informar o extrato, tem que dizer quem foi que depositou o dinheiro na conta. Inclusive, é um crime que está previsto para os agentes bancários, informar extrato sem especificar quem foi o doador. Isso é muito importante porque você, como candidata, você pode fazer reuniões para arrecadar dinheiro para a sua campanha. Mas esse dinheiro, primeiro que você fazer essa reunião, você tem que comunicar à Justiça Eleitoral, pelo menos com 5 dias de antecedência, e tem que identificar os doadores para que a Justiça possa aferir se realmente houve excessos. Você só pode doar como cidadão até 10% do seu rendimento bruto do ano anterior. Se você exceder, você vai pagar 100% de multa. E o seu candidato, se for o caso, poderá até incorrer em abuso do poder econômico. Então, em síntese, são essas o que me motivou a prestar essa modesta contribuição para aprimoramento do nosso processo eleitoral. E a gente vê também um pouco da promiscuidade dessas doações, né, doutor Djalma? Porque aqui, por exemplo, o dono de uma grande locadora foi um dos maiores doadores da campanha do Camilo, do Cid, para o governo e o Senado. E aí ele tem agora contratos altíssimos de locação com o governo do Estado. Esse é um promiscuidade, né? É um ponto que o legislador poderia debater. As pessoas que têm contrato com o poder público poderiam proibidas, inclusive pessoas físicas, porque você sabe que as empresas não podem doar. Realmente foi uma construção pretoriana que resultou na incorporação pelo legislador. A pessoa, só quem pode doar é a pessoa física. Aquela pessoa física cuja empresa, cujo empreendimento mantém contrato com o poder público, deveria realmente ser proibida de fazer doação para evitar essas acusações. Por outro lado, infelizmente, você tem casos, por exemplo, de repasse de verba pública para entidades em ano eleitoral. Você teria apenas, em caso de calamidade pública, estado de emergência, você teria que cumprir, ou então, em casos que você já vinha praticando no ano anterior. Você pode dar continuidade a esses programas sociais, mas você não pode inovar
distribuindo dinheiro em ano eleitoral. E você, aqui no Ceará, existe um caso que está no STJ de mais de 130 milhões de reais repassados para entidades privadas no ano da eleição, sem autorização específica de lei indicando essa autorização ou permitindo essa autorização. Espera-se que realmente o TSE examine com mais rigor esse problema. Por quê? Porque isso faz escola. Quando você tem um governante, um candidato à reeleição, distribuindo dinheiro, você desequilibra o processo eleitoral. Distribuindo dinheiro sem o respaldo da lei ou ao arrepio da norma que regula o processo eleitoral. Você tem um ato típico de abuso do poder político e econômico, na medida em que o dinheiro provém do próprio cofre público. E, por outro lado, não há como um concorrente competir com aquele governante que está distribuindo dinheiro para municípios. Os munícipes que são beneficiados daquele repasse de verba não têm disposição nem de cumprimentar o candidato adversário, principalmente nesse contexto de política muito atrasada que nós vivenciamos aqui no Nordeste, em que se tem ainda, lamentavelmente, a figura da compra de voto. E, por mais doloroso que pareça, essa compra de voto, ela se dá por via de dinheiro, que é dinheiro do Estado. Ou seja, o eleitor é comprado com dinheiro do tributo que ele paga quando compra o arroz, quando coloca gasolina no seu carro, etc. O pior disso tudo, doutor Djalma, é que o TSE só julga quando está no fim do mandato ou quando o mandato já acabou. Aí é resultado, você não tem nem como corrigir o rumo. Mas para você, por exemplo, a juíza Selma, ela foi julgada realmente... Sim, porque ela apoiava o presidente Bolsonaro. Foi só por isso que o processo dela teve celeridade. Correto, mas aqui, por exemplo, aqui no Ceará, o Tribunal Regional até que foi célere, julgou dentro do que a lei prevê. Porque, para você ter uma ideia, existe uma norma dentro da Lei 9504, que regula as eleições, exigindo que o processo do qual possa decorrer cassação de mandato, de registro de diploma, seja julgado até um ano das eleições. Então, não é por falta de normatização, que o princípio da celeridade, que está consagrado, inclusive, lá no artigo 5º da Constituição, ele está incorporado na nossa ordem jurídica. O que precisa é dar celeridade e, o que é mais importante, aplicar a sanção, independentemente do porte político ou econômico do infrator. É a certeza da sanção, como diz lá o César de Beccaria, com muita propriedade, que garante a efetividade do direito. O direito não pode compor apenas um código com figura decorativa. A lei tem que ser aplicada para todos, assegurada, obviamente, a ampla defesa. Quando você tem a certeza da punição, a certeza da cassação do mandato, de quem mutila, adultera ou inviabiliza a normalidade do processo eleitoral, aí você tem realmente eleições justas, limpas e transparentes, que são esses requisitos para a longevidade da democracia. Essas, na verdade, são as distorções do poder, não é isso, doutor Djalma? Distorções do Poder, terceira edição, revista e atualizada, é o livro que eu estou colocando à disposição dos leitores, do povo brasileiro, na busca de nós aprimorarmos, de nós qualificarmos o homem para exercer o poder. O que é que você percebe, Regina? Você tem na sociedade brasileira pessoas que são grandes empresários, grandes advogados, grandes médicos, grandes engenheiros, que vão exercer o poder, mas quando chegam no poder, às vezes o cara tem mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não pode ver dinheiro público. Quando ele vai organizar uma licitação, vai gerenciar o estado, o município, ele começa a estimular o desvio de dinheiro público, fraudar licitações, majorar preços de obra. Isso aí tudo é uma consequência da falta de formação para a cidadania, para o exercício do poder. Então, nesse livro, eu estou buscando exatamente estimular, a partir da escola do ensino fundamental, um grande desafio para a nossa sociedade. Nós temos, por exemplo, hoje, circulando na nossa sociedade, vários vírus, mas 3 são mais nocivos nesse momento. O primeiro vírus é o da violência.
Segundo vírus, da corrupção. E o terceiro, esse coronavírus responsável pela Covid-19. Como esse está matando imediatamente gente, inclusive, da nossa convivência, ele está chamando mais atenção. Mas o vírus da violência está sedimentado na nossa sociedade de forma muito lamentável e acentuada. Você tem homicídio, você não pode andar na rua. Por que isso acontece? Porque nós não prestigiamos a educação no ensino fundamental. O homem nasce em aberto para o bem, para ser um grande cidadão, ou para ser um atormentador da sua área social, do ambiente em que ele vive. Tudo isso pode ser contemporizado, pode ser minimizado, pode formarmos o homem para ser um grande representante da sociedade, uma pessoa que traga uma grande contribuição para a vida social, a partir da infância. Na infância está o segredo. Qual é o nosso problema? Nós não nos preocupamos com a infância. Ninguém quer saber, coloca qual é o critério para você escolher o diretor de uma escola, o secretário de educação, compromisso. Educação pressupõe amor à causa, precisa estimular, tratar esse tema com a magnitude que ele exige. Nenhum país prosperou, alcançou o patamar de um grande desenvolvimento para ser exemplo para as outras nações, que não apostou na educação do ensino fundamental. Então, esse é um grande desafio. Aí eu venho dizer que nós precisamos do ensino fundamental, não adianta a educação ser só transmissão de saber, tem que ser transmissão de saber e de valores, de uma geração para outra. Quais são os valores que são essenciais, que a sociedade brasileira precisa incorporar nessa educação lá, a partir do ensino fundamental? Primeiro valor, solidariedade. Você se coloque no lugar do outro para sentir a sua dor. Segundo, justiça como virtude. Não faça com o outro aquilo que não quer que façam com você. E o terceiro e último valor fundamental na nossa sociedade, respeito ao dinheiro público. Regina, se nós sedimentarmos na nossa comunidade esses três valores, o Brasil vai acabar com essa necessidade de construção de presídio todo ano. Mas não é isso que a gente vivencia, né, doutor Djalma? Infelizmente, a gente seguiu um caminho que agora retornar é complicado. Eu queria que o senhor dissesse onde é que estão os livros, né? E como é que as pessoas podem fazer para adquirir esses livros? E antes da gente terminar aqui, eu poder lhe agradecer. Esses livros eu tenho colocado na Amazon. Eu estou feito só e-book. Porque eu realmente, o cara diz que eu sou um sonhador, que eu sou um cara filósofo. Eu não sou nem sonhador, nem filósofo. Eu sou um cara que quero prestar uma modesta contribuição para a sociedade contemporânea. Quero deixar essas minhas ideias exatamente na internet, para que daqui a um tempo, quando eu não estiver mais nesse mundo, a pessoa que olhar, dizer assim, olha, esse cara estava dizendo que você resolvia o problema da violência do Brasil não apenas construindo penitenciário e aumentando o aparato repressor do Estado. Você tem que começar a trabalhar na infância. Você tem que usar, inclusive, o marketing digital, o marketing social, para estimular a prática do bem, para a ideia disso. Você pode ser o homem mais qualificado em direito, conhecer todas as leis, ter doutorado, pós-doutorado, mas se você for um homem injusto, você não atua respeitando o princípio da impessoalidade, você será um homem nocivo à sua sociedade. Então, Regina, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que esse trabalho... Mas peraí, deixa eu só perguntar uma última coisa. Antes o Brasil, ele tem um histórico de corrupção muito grande. Os seus livros falam sobre isso, né? Tem como a gente impedir que tem como a gente cortar o rabo dessa história, ou seja, impedir que a corrupção continue campeando? Pelo menos nesse 1 ano e meio de governo Bolsonaro, a gente tem visto que ele não demitiu ninguém por corrupção, né? Correto, foi uma promessa de campanha do presidente eleito, que, inclusive, o presidente Bolsonaro é consequência de corrupção que tomou conta da nação, que provocou essa indignação dos eleitores nele, que não tinha recebido dinheiro de propina, como foi falado por um delator. Isso estimulou os eleitores a apostarem no seu nome. A corrupção tem solução. Como? Primeiro, você tem que fazer o trabalho da educação da cidadania, criando a consciência do respeito ao dinheiro público. Quem assalta dinheiro público é o pior indivíduo dentro de uma sociedade. Esse cara é mais nocivo do que qualquer assaltante de rua.
O assaltante de rua, ele toma a bolsa, toma o celular da mulher em defesa que está na parada de ônibus. O assaltante do dinheiro público, ele causa um dano para a saúde, para a educação, para as estradas, ele estimula a criminalidade. Por exemplo, qual é a motivação que um jovem da periferia, da comunidade, lá afastada, vai ter para ser um cidadão exemplar? Se ele vê o seu governante, o seu presidente, o seu prefeito, os seus agentes políticos assaltarem o dinheiro do Estado e não acontecer nada. Verdade. Quem exerce o poder é como um professor, ele está exercendo, ele está sendo um paradigma, está sendo um exemplo para as gerações. Se ele desvia dinheiro público e não acontece nada, ele está criando uma escola destrutiva da sociedade. Então, temos que trabalhar na infância, na universidade, com essa ideia de sedimentar o respeito ao dinheiro público. Dinheiro público não nasce em árvore nem cai do céu. Dinheiro público sai do bolso de você, cidadão, que está me dando a honra da sua audiência. Por outro lado, qual é o outro segredo? Muito eficaz e fundamental. Nenhum país consegue combater a corrupção sem repressão, assegurar a ampla defesa e aplicar a sanção. Sem sanção, a corrupção se dissemina e a corrupção mata a democracia, mata a república. Esse é um desafio para essa geração. O nosso histórico é de rouba, mas faz. Foi isso que tem que acabar. Nós temos que romper com isso e é possível. Só não tem solução para a morte. Essa pandemia mostrou que o que vale é o bom exemplo, é a solidariedade. Quem está dando essa comprovação? As pessoas da área médica, médicos, enfermeiros, maqueiros, motoristas de ambulância, esses abnegados estão dando uma lição de solidariedade para o Brasil e para o mundo. Por isso, o melhor é usufruir, desfrutar, vivenciar a solidariedade, respeitar o dinheiro público, dar bons exemplos para os jovens, para colocar o seu nome no panteão da pátria. O senhor disse aí no começo, alguns dizem que o senhor é um sonhador. Eu sou uma sonhadora como o senhor, viu? Por isso que eu acho que eu sou sua fã. Eu lhe agradeço demais a oportunidade de conversar com o senhor aqui, aprender, reforçar os meus conceitos, os meus princípios, os meus valores com aquilo que o senhor fala. Muito, muito obrigada, doutor Djalma. Um abraço para você e boa sorte. Para o senhor também.